Bem, continuando o estudo da lição número 3, a parte de segunda-feira fala sobre alegria além do júbilo. Uma alegria que excede assim toda a estrutura normal de um contentamento. Isso Deus exemplifica quando ele vê uma pessoa retornando para os seus braços. Logicamente que quando nós descobrirmos o valor que temos para Deus, a nossa visão de vida cristã mudará totalmente. É justamente isso que Deus deseja. Que nós tenhamos essa visão do valor que nós temos para Deus. Muito embora as pessoas se achem sem valor, destituídas de nenhum prestígio, as pessoas pensam, eu não tenho nenhum valor para Deus, eu sou um pecador, um miserável, eu estou sempre voltando ao meu pecado, que valor tenho eu? Mas se você percebesse, através daquilo que Deus mostra em sua palavra, o quanto Deus se esforça para resgatar alguém, e mesmo que esteja no fundo do poço do pecado. O esforço que Deus faz é muito grande. Deus utiliza os anjos, Deus utiliza o Espírito Santo, a experiência de Jesus Cristo, instrumentos humanos para levantar a pessoa, buscar aquele que está perdido. Por isso Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Diz que o pastor, enquanto não encontra a ovelha e não coloca ela nos braços, e Jesus termina a parábola da ovelha perdida dizendo, e o pastor coloca a ovelha sobre o seu pescoço e volta contente para casa. É isso que Deus quer sentir, essa alegria que supera o júbilo, supera a felicidade de ter encontrado uma pessoa que estava longe e agora retornou aos seus braços. Um pregador, um pastor chegou na igreja, colocou uma gaiola vazia sobre o púlpito. Os irmãos olharam e disseram, o que o pastor quer dizer com esta gaiola? O pastor disse, calma irmãos, deixa eu explicar o porquê dessa gaiola em cima do púlpito. Quando eu estava vindo para cá, eu moro perto da igreja e atravesso uma praça e já estou na igreja. Quando eu estava atravessando a praça que tem em frente à igreja, eu encontrei um menino com esta gaiola, com 3 passarinhos, 3 canários amarelinhos, muito lindos, dentro da gaiola. E ele sacudia a gaiola, ele jogava no chão, e as penas voavam e os coitadinhos piavam, de sofrimento por aquilo que o menino estava fazendo. Eu disse, menino, por favor, não faça isso com os pássaros. Ele disse, se meta com a sua vida, os passarinhos são meus, eu faço o que eu quiser com eles. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou para minha casa agora, vou jogar álcool em cima deles, vou tocar fogo, só para ver eles queimando no fogo. O pastor disse para a igreja, então irmãos, eu disse para o menino, me vende a gaiola com os passarinhos. E o menino olhou e disse, você quer comprar? Eu vendo, mas eu quero tudo que você tem no bolso. Disse, irmãos, eu tinha $450 no bolso. Eu dei para o menino e ele saiu me chamando de trouxa. Eu peguei a gaiola, abri a portinhola e os passarinhos saíram, ficaram pousados em cima de uma árvore, os 3 juntinhos, cantando como se estivesse agradecendo pela liberdade que eu lhe havia proporcionado. Eu trouxe essa gaiola aqui para dizer aos irmãos que antes de vocês aceitarem Jesus, nós estávamos presos na gaiola do pecado. O diabo então judiava da gente, ele brincava com a gente, ele nos fazia sofrer. Até que Jesus veio e disse, pare de fazer isso. Ele disse, são meus, eu faço com eles o que eu quiser. Os seres humanos me pertencem. Jesus Cristo disse, eu compro eles de você. Quanto você quer? O diabo disse, eu quero tudo de você, eu quero o seu sangue, eu quero o teu suor, eu quero as tuas lágrimas, eu quero a tua vida, eu quero tudo. E Jesus deu tudo que ele possuía e nos resgatou e nos comprou. E por isso nós estamos livres das mãos do diabo. E o pastor acrescentou, pena que algumas pessoas estão querendo voltar para dentro dessa gaiola. O amor de Deus é tão grande que Jesus Cristo, ele se doou para salvar o ser humano. Pagou um preço incalculável. Não nos custou nada, mas custou tudo para Deus. Custou um valor enorme, a vida do seu filho. Pergunta de número 2. Como Sofonias 3,17 ilustra e enaltece o amor de Deus na parábola do filho pródigo? Nós ouvimos a parábola do filho pródigo. O moço que foi embora, pediu a parte dos bens, desperdiçou tudo. Ficou pobre, voltou para casa, pediu guarida para o pai. Disse para o pai, me trata como um empregado. O pai disse, não, de forma alguma, você é meu filho. Chamou os empregados e disse, colocai uma roupa nova nele, colocai sapato em seus pés, lavem os seus pés e coloquem a melhor roupa nele, matem o boi cevado.
vamos dar uma festa. E o pai se alegrou muitíssimo. E a pergunta é, como Sofonias 3,17 enaltece o amor de Deus que foi prefigurado na parábola do filho pródigo? Sofonias 3,17 diz assim, o Senhor teu Deus, no meio de ti, Ele é muito poderoso, Ele te salvará, e Ele vai, assim, se deleitar em ti com alegria, além do júbilo. Ele descansará em amor e se alegrará em ti com cânticos. Então, Sofonias 17 enaltece o amor de Deus, dizendo que Deus tem uma alegria fora do comum. Como na história do filho pródigo, o filho se arrependeu e voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu com todo o amor. Isso mostra o amor do pai. Sofonias, então, ele mostra que Deus tem prazer assim, na volta de quem deseja a salvação. Daquele que se arrepende do pecado, que volta para os seus braços. Deus se alegra muitíssimo com esse tipo de atitude dos seres humanos. E diz a Bíblia que ele se alegra além do júbilo. Se alegrar além do júbilo é uma alegria tão grandiosa como aquela que Davi foi numa guerra e voltou cantando e saltitando. Até que a esposa dele, Mical, achou aquilo estranho, Davi pulando como se fosse um moleque, um cabrito. É que ele estava muito feliz pela vitória conquistada. Quando Deus conquista um coração, a sua alegria é assim, eu diria, imensurável. Ou você não consegue medir nem descrever, é indescritível. A alegria divina. Deus tem prazer e alegria com júbilo quando uma pessoa deixa o pecado e retorna aos seus braços. Sofonias descreve essa alegria de Deus como uma alegria eterna. Assim como o pai, na parábola do filho pródigo, se alegrou quando viu o filho voltando ainda longe. O pai saiu de casa para encontrar-se com o filho. Perdoou, enalteceu o filho e deu-lhe uma posição de honra e até uma festa, se alegrando. Quando o filho mais velho perguntou, por que isso, pai? Ele disse, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por isso eu mandei matar o boi cevado, porque é um dia de alegria, um dia de festa. O pai estava numa felicidade tão grande, nem o aborrecimento do filho tirou a alegria do pai. Ele foi lá, conversou com o filho, na tentativa de convencê-lo de que valia a pena aquela alegria pela volta, pelo resgate do filho perdido. Pergunta de número 3. Se Deus nos ama, que tipo de amor nós temos que demonstrar? Aí o apóstolo Paulo faz uma comparação do amor de um esposo pela esposa. E ele diz assim em Efésios capítulo 5, verso 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar vossas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, a pergunta é, se Deus nos ama, que tipo de amor nós temos que demonstrar? A resposta é, Deus nos chama para demonstrarmos o mesmo tipo de amor que Cristo demonstrou por todos nós. Semelhante a um marido que se sacrifica pela esposa por causa do amor. Quando o Titanic afundou, o casal Strauss, a senhora Isadora Strauss e o senhor Strauss, estavam os dois no navio Titanic. Mas eles tinham apenas uma boia. E os dois ficaram segurando nesta boia. Até que chegou um momento em que a boia não suportaria o peso dos dois devido às ondas. O marido, então, o senhor Strauss, disse para a esposa, Isadora, meu amor, essa boia não vai suportar nós dois. Se ficarmos os dois morreremos. Vamos fazer o seguinte, eu amo você do fundo do meu coração. Eu quero que você sobreviva. Então eu vou me soltar desta boia. Mas eu quero que você conte para o mundo o meu sacrifício de amor por você. Ela chorava muito quando ele soltou das mãos da boia e desapareceu nas águas escuras do oceano. Ela contou para o mundo o sacrifício de amor do esposo. A Bíblia está dizendo que devemos nos sacrificar.
Devemos ser como Jesus, que se sacrificou pela igreja. Quando nós amarmos a Deus de forma plena, nós nos sacrificaremos para servir ao Senhor. O tipo de amor de Cristo por seus filhos é um amor abrangente, completo. É um amor, assim, essencial. É um amor em sua essência. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para desenvolvermos em nós este amor pelo nosso Deus. Isso só vem através do reconhecimento. Quando a pessoa abaixa a guarda e deixa o Espírito Santo trabalhar no coração, aí então a pessoa começa a abandonar o pecado, começa a achar odioso o pecado e começa a deixar as práticas do pecado para se consagrar a Deus, porque ama a Deus de verdade. Que o Senhor nos abençoe. Porque quando voltarmos para Deus de forma plena e o amarmos, Ele vai se regozijar com júbilo. Deus nos abençoe. Que o Senhor coloque este amor em nosso coração. Porque quando Jesus voltar, a alegria dos salvos será uma alegria 1000 vezes maior do que a alegria do filho pródigo quando o pai o recebeu. Aquele moço pensou que o pai ia tratá-lo como um empregado. E o pai o tratou como se fosse o seu próprio filho ainda. Não, de forma alguma. Você é meu filho. Você estava morto e reviveu. E então deu uma festa de alegria, porque o filho estava de volta. E então é isso que Deus deseja. Que nós tenhamos essa alegria lá no futuro. Hoje Deus se alegra quando nós voltamos para Ele e abandonamos o pecado. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos dar essa alegria sempre para o nosso Deus que nos ama tanto. Fica com Deus.